Olá, família Sociedade Organizada. Eu gostaria de falar com vocês sobre o tema que mais passa pelas nossas cabeças e é assunto constante, principalmente nos últimos 4 anos, a política. E nesse papo aí eu vou retomar assuntos que já foram abordados em vídeos no início desse canal. Um deles passa diretamente pela problemática da monopolização da política, que aqui no caso do nosso país está nas mãos das quadrilhas dos partidos políticos, dos políticos. Aí eu já entro em outro assunto que já foi abordado aqui, dos políticos profissionais que, ao monopolizar a política, eles, entre aspas, profissionalizaram uma atividade que deveria ser aberta a toda a sociedade brasileira e, portanto, deveria ser alvo de mobilidade social e de rotatividade. E, no entanto, é um ambiente monopolizado, é um ambiente restrito, porque o acesso é muito diminuto e um cidadão comum, seja ele operário, seja ele médio ou pequeno empresário, seja ele até mesmo um investidor, mas que não faça parte dessa corja, porque mesmo aqui nesse canal, sendo batido na tecla, a crítica ferrenha e muito severa aos ricos, há uma ciência e uma consciência de que nem todos os riscos conspiram para o mal desse país. Muito pelo contrário. Há muitos que fazem o seu dever de casa, pagando seus impostos, honrando seu compromisso, e que, infelizmente, esses aí que honram com o seu dever cívico de cidadão, esses não têm influência. Infelizmente, não têm influência nos rumos da nossa sociedade e, por serem cidadãos de bem, se limitam a fazer o seu papel de cidadão, que é pagar os seus impostos, seguir a lei e, de acordo com as suas possibilidades, contribuir para que o país progrida. Fazendo o quê? Investindo e gerando empregos, certo? Mas a crítica não é para esses ricos, a crítica é para os ricos que compõem a oligarquia. E o que se entende por oligarquia? Aquele grupo que não somente pertence a uma classe alta, mas monopoliza o poder, instituindo uma verdadeira aristocracia. E é o que nós temos no nosso país. O país oficialmente vende para você, para todos nós, que o regime político vigente é de democracia, quando, no entanto, na prática, o que existe é aristocracia, certo? É o governo, é o poder, o comando da elite que tem a riqueza econômica como sua principal fonte de poder social e político, certo? E, logicamente, econômico. E é o caso do Brasil. Nós temos uma aristocracia que, ao mesmo tempo, ela é a elite política, ela ocupa os principais postos de comando do nosso país no plano político representativo, e ela está na realidade caracterizada pelas famílias que já se encontram no poder ao longo de séculos. Eu estou aqui com o resultado de uma pesquisa em que eu fiz um levantamento para exemplificar da família Cabral. Pelo que as pesquisas apontam, a família Cabral, da qual pertence o governador Sérgio Cabral aqui do Rio, é diretamente ligada
ao descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, certo? Se essa informação é real ou não, cabe mais investigação para saber. Mas várias fontes apontam para o entroncamento dessa família ser, na realidade, a família ligada ao descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. E como exemplo, essa família aqui no Rio, ela já é influente na política há séculos. E na figura do senhor Sérgio Cabral, o pai, o mais velho, nós temos o representante mais genuíno do caráter da família e do perfil da aristocracia brasileira que monopoliza o nosso país. Só para você ter uma ideia de como é o caráter dessa família, de como eles enxergam a si próprios dentro do contexto social e enxergam a sociedade em relação a eles, foi perguntado o seguinte, isso é um exemplo de como é o perfil deles. Você vai avaliar. Sérgio Cabral, o pai, quando dizemos aqui no Rio, Sérgio Cabral pai, nós nos referimos ao pai do Sérgio Cabral, que leva o mesmo nome. Sérgio Cabral, pai, uma vez interrogado sobre o direito de escrever a biografia de terceiros, sem autorização do biografado, disse o seguinte, disse ele não ser errado lançar deliberadamente a biografia, porque ele se encontra numa democracia e, portanto, essa atitude deliberada de não ter autorização do biografado está longe de ser antiética. Pelo contrário, ela é totalmente lícita e, por isso, ele escreve sobre quem quiser e como bem entender. Na mesma família, se eu não me engano, o nome da mãe do Sérgio Cabral, se eu tiver errado, me corrijam, Marli Cabral, né? Aliás, uma senhora que eu tive muito desprazer de acompanhar algumas afirmativas dessa senhora, que no meu entender é uma mau caráter. Então, se eu não me engano, é Marli Cabral, indagada se deu numa determinada ocorrência, se deu assistência a um senhor de 90 anos atacado por gansos no interior da instituição da qual ela era responsável, ela declarou o seguinte, isso daí eu ouvi ao vivo, vindo da própria mãe do senhor Sérgio Cabral. Ela declarou o seguinte, esta instituição não se destina à caridade e, portanto, não damos assistência a necessitados. Eu não sou filantropa. E o Sérgio Cabral, o que mais nós conhecemos, ele, filho do Sérgio Cabral pai, né, é muito famoso aqui no Brasil, no Brasil e principalmente aqui no Rio, muito famoso pela sua intelectualidade, pelas suas obras literárias, né? O filho dele, o Sérgio Cabral, governador, que está preso, está no lugar certo, uma vez indagado sobre a greve dos funcionários públicos da educação, referiu-se aos mesmos como vagabundos. Então, senhores, tendo essa pequena amostra do perfil da família Cabral, que dados apontam, certo? Eu não vou apresentar aqui como dado concreto, porque é um levantamento, mas historiadores sérios apontam a família Cabral Carioca aqui como, na realidade, a família do descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. A família Cabral, assim como a família Pisciani, assim como a família Felipe, entre outras famílias que monopolizam a política aqui no Rio de Janeiro, e de forma similar existem outras aí pelo país, não cabe aqui colocar todas, mas a família Cabral, ela é o exemplo mais nu e cru da composição política no nosso país.
e que urge atenção da nossa parte para esse aspecto, porque é nesse fato que reside a verdadeira razão da política do nosso país ser injusta e da situação político-econômico-social do nosso país estar numa situação lamentável do jeito que está. A família Cabral, ela entende a sociedade como um domínio seu, como um terreno pertencente ao seu domínio. Entende a sociedade apenas como uma ferramenta para atender os seus próprios interesses e dela fazer uso ao seu bel prazer. Parafraseado aqui nas afirmativas do Sérgio Cabral Pai, se eu não me engano, Marli Cabral, a mãe, e do próprio Sérgio Cabral, embutida nas suas declarações está nitidamente explícita a frieza com a qual eles olham as demais pessoas que não fazem parte do seu seleto grupo de, entre aspas, sangue azul aristocrático. E é nesse fato aí que reside a principal razão para o nosso país estar do jeito que está. Com uma sociedade que é educada para achar natural a monopolização do poder nas mãos dessas famílias, no plano nacional, todos os políticos que nós vemos aí, com pequenas exceções, como do caso do Lula, que foi conveniente para essas elites políticas permitir que ele acessasse o quadro político para poder, entre aspas, configurar uma democracia. Isso é uma manobra política, certo? E tem como cunho evitar uma rebelião, uma revolta da maioria da população. Então você abre espaço para entrar um morto de fome e deixa esse morto de fome, que não passará mais a ser morto de fome uma vez entrando na política, deixa esse morto de fome representar os mortos de fome que não vão mais ficar revoltados por não ter uma representatividade no quadro político nacional. O Lula, ele serve como um boi de piranha, porque ele é usado como carne de abate para que as piranhas, e no caso a população, devore esse boi de piranha e não destrua toda a classe política. A presença do Lula, estrategicamente, dentro de uma tática política, tem como cunho manter abrandada a revolta da população, porque vê nele ali representado um ente, um cidadão similar à maioria da população, certo? É um boi de piranha para acalmar o cardume que está ávido por uma carne para comer, certo? Então, com isso você não compromete aqueles que realmente estão aí monopolizando o poder. E a solução para o nosso país melhorar, já sendo direto ao que o canal quer se referir, a solução para que nós melhoremos, estanquemos toda essa corrupção que tem aí e as injustiças sociais, que não são relativas somente aos pobres e operários, mas também aqueles que são médios e que pertencem à classe alta, mas, no entanto, não corroboram para a corrupção política e para as injustiças sociais. A solução para que o país melhore é nós arrancarmos do poder todas essas famílias que monopolizam o poder, que formam verdadeiras quadrilhas de políticos, e essas quadrilhas estão aí. Umas se definem como esquerda, outras se definem como direita, em legendas como PMDB, PSDB, DEM, entre outras legendas aí que já mudaram de nome, estão assumindo nomes bonitinhos. É o caso da esquerda. A esquerda, com a sua demagogia nojenta,
monopolizou o discurso da defesa do pobre, o discurso que era do operário originalmente, e de posse desse discurso toma a frente da classe pobre, dos operários, e fala por ela, sem, no entanto, agir para efetivamente resolver o problema dos pobres. Essa esquerda falsa e essa direita são, na realidade, como eu dito aqui nesse canal, por mim, em outros vídeos, são farinhas do mesmo saco, porque elas, na realidade, lutam para manter o que há realmente por trás da nossa política, que são as quadrilhas formadas pelas famílias que monopolizam o poder, e famílias essas que deixam apenas alguns indivíduos que não fazem parte originalmente dessa panela subir ao poder para poder abrandar a população. É necessário, para solucionar o problema do nosso país, primeiro, que nós nos conscientizemos dessa realidade, que é a verdadeira realidade, inclusive apontada por pessoas como Enzo, do canal Rede Plana, pelo jornalista Ricardo Boechat, que muito bem enfatiza dessa maneira o quadro da nossa política, certo? E nós precisamos parar de nos agarrarmos aos detalhes tecnicistas, ou seja, aos detalhes menores que fazem parte dessa estrutura política. Outra coisa, nós temos que mudar o nosso sistema político. E essa mudança não significa você instaurar uma monarquia. Isso não vai resolver, porque colocando uma monarquia, as mesmas famílias que dominam o nosso poder vão compor as oligarquias que estarão ligadas diretamente ao rei. Vai continuar tudo a mesma coisa. O Senado, que é esse aí, vai continuar tomando a frente e corrupto da mesma maneira, certo? Então, não é mudando de estrutura política nesse sentido, mudando o modo de gestão, que a gente vai mudar a política no nosso país. Nós temos que arrancar do cenário político os atores políticos que aí estão e que já são herdeiros de outros atores políticos que já estavam no poder há muito tempo. Todos esses políticos que estão aí, não pensem, senhores, que vêm de uma renovação, porque não vem. Só eu já vejo esses camaradas aí há mais de 30 anos. São as mesmas caras, e a exemplo da família Cabral, cujo Cabralzinho, que é o filho do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, já é deputado. Olha o absurdo, certo? E é isso que a gente tem que terminar. A solução é arrancar essas famílias do poder, reunir todos esses familiares, mesmo aqueles que nós não conhecemos, e expulsá-los todos do nosso país, proibindo que eles voltem para cá, mesmo na sua milésima geração, certo? E a partir daí, nós estruturarmos um modelo político em que os representantes políticos honrem apenas com um mandato, e apenas um mandato, a sua candidatura ao cargo, seja de senador, deputado federal, estadual ou vereador, certo? Apenas um mandato, para que ele possa dar lugar a um outro que irá ocupar o mesmo lugar, porque esses cargos políticos não passam de prestação de serviço público e não de cabide de emprego, coisa que não foi, nunca foi e não é, mas que se tornou natural aqui no nosso país, certo? E a maneira de nós podermos implementar essa mudança é nós nos conscientizarmos, procurarmos divulgar essa ideia, esse contexto que já é apontado por Ricardo Boechat, da Rádio Band News, é apontado por Enzo e já vem sendo apontado por esse canal como o verdadeiro problema do nosso país. Não adianta nós adotarmos políticas diferentes, adotarmos leis diferentes, se as pessoas que comandam a política são as mesmas. Não vai demorar muito
vamos retornar ao mesmo modo operante que sempre prejudicou o nosso país. Ou seja, os políticos, os líderes políticos advogando em causa própria e nós, como cidadãos, sustentando a corrupção e os efeitos da corrupção gerados por eles. Certo? A solução é nós nos conscientizarmos, nos informarmos cada vez mais, certo? É um trabalho que esse canal vem procurando fazer, uma depuração, uma melhora, e orientarmos aqueles que não têm tempo de estar buscando tanta informação assim, dada a sua rotina. No bate-papo informal, no ônibus, na escola, nas vizinhanças, no bar, certo? Passando essa questão, que não é, o nosso problema não é escolher esquerda ou direita, o nosso problema é manter as elites que já estão aí há muito tempo. Michel Temer é filho de político, Fernando Collor tem pai e avô que foram políticos. O avô do Fernando Collor foi ministro do Trabalho. O pai dele foi político, foi senador. E o filho dele é também político. E quando é que isso vai acabar? Porque a causa maior dos problemas do Brasil são as famílias e as quadrilhas de políticos que representam, que dominam e monopolizam a política aqui no nosso país. Resolvendo isso, resolvemos todos os problemas que nós temos. E, a partir daí, tirando todos eles do poder, seja de esquerda, de direita, de centro, do raio que o parta, tirando todos eles do poder, desmoronando todos esses partidos políticos, criemos, a partir de então, novas regras, permitindo sim que os partidos políticos existam, mas com a inclusão também de candidaturas independentes para aqueles cidadãos que assim acharem mais conveniente se candidatarem aos cargos políticos representativos sem serem obrigados a seguir ideologia partidária, certo? Isso é democracia, além de instituir, é claro, o voto opcional, entre outras deliberações que nós temos necessidade e que o tempo aqui não permite que nós coloquemos, certo? Então, esse assunto vai ser apresentado em outros vídeos. Já estourou meu tempo aqui. Um abração aí. Pense nisso e vamos empreender essa luta para arrancar essas famílias e essas quadrilhas políticas do poder, como bem diz o Enzo e o Ricardo Boechat, e esse canal aqui também, certo? Se você buscar nos meus vídeos aí, você vai ver que esse assunto já foi relatado, certo? Pense nisso. Vamos ajudar o nosso país e a gente se vê no próximo vídeo.